Glória a Deus. Irmãos, bem rapidamente, vou fazer um estudo aqui. Porque tem um irmão que me mandou um vídeo e mandou eu meditar de um irmão falando que não era para entregar o dízimo. Porque falando que dízimo não é dinheiro e dízimo é mantimento. Esse estudo é bem rápido, porque eu já tenho um estudo aí no canal, vocês podem ver sobre dízimos e ofertas. Amém? Entra no canal e veja. Irmão, já joguei um veneninho que o irmão me deu aqui, eles não morrem. Separa não, irmão. Vai cair neve aí, ó. Amém? Presta atenção. Irmãos, antigamente, a moeda mais forte de troca era mantimento e roupa também. Quem fala que era só roupa, que era só mantimento, está errado. Os sacerdotes também usavam roupas, panos, eram muito... o sal antigamente era ouro, porque não tinha geladeira, as carnes eram conservadas com sal. O sal era ouro, azeite era semig. Eram as moedas de troca. Azeite naquela época era semig. Presta atenção, irmão. Poço d'água era Copasa, por isso que Jacó cavou vários poços pensando nos viajantes, porque era um homem de Deus. Azeite era semig. Amém? E o pano de roupa era muito valorizado. Sal, então, nem se fala. Irmão. Hoje você não dá valor nenhum pro sal, fica lá embaixo na prateleira, mas antigamente era ouro. Então a moeda de troca era aquilo que tinha valor. Presta atenção. Quando Deus mandou levar todos os dízimos ao templo, ele falou para que haja mantimento em minha casa, é porque ele preocupou com a tribo de Levi. Porque ele separou, ele não podia deixar passar fome, porque Deus é amor. Amém? Mas levava mantimento, que era a moeda mais forte, e levava também roupas para os sacerdotes vestir, panos de linho. Tudo aquilo que eles ganhavam, eles entregavam o dízimo. Mas você pode olhar que em Malaquias fala assim, na casa do tesouro. Por que casa do tesouro? Quando Moisés mandou o povo levar oferta, presta atenção, para a casa de Deus, já não era dízimo, era oferta. O povo começou a levar ouro. Chegou uma época que Moisés mandou parar de tanto ouro que tinha. Era chamado de casa do tesouro porque também o ouro era moeda de troca. O diamante, essas coisas, era tudo moeda de troca, irmão. Valia a mesma coisa que dinheiro. Naquela época era tipo catireiros. Eles eram catireiros, porque a moeda de troca, sal era muito mais forte do que a moeda. Já existia moeda naquela época. Já existia a moeda. Mas só que o sal, o azeite... você não viu que prosperou o azeite da viúva? Falou, vai lá. Por quê? Porque ela ia vender para vizinho. Ela virou uma empresária. Quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Tinham coisas mais fortes que a moeda. Amém? Quando Deus falou para que haja mantimento em minha casa, é por causa da tribo de Levi. Para não deixar faltar nada. Por isso que hoje os obreiros, irmão, pode sim viver do dízimo e das ofertas. E deixa eu te falar, irmão. Jesus devolveu o dízimo no templo. Jesus viu a mulher lá entregando, até na época de Jesus, o templo sempre teve de pé. Quando destruiu o templo de Israel, que falou que foi destruído, continuou os judeus se encontrando em sinagogas. E Paulo, toda a cidade que ele estava, ele ia para as sinagogas para ensinar os judeus. Com certeza o dízimo era entregado nas sinagogas. Isso é fato. Tanto que, quando Paulo mandou colocar as ofertas para os cristãos pobres da Judéia, os discípulos só podiam pegar as ofertas, irmão. Eles não tocavam em dízimo, porque mesmo os discípulos em Atos dos Apóstolos, você pode reparar, eles iam para o templo, Pedro e João, porque eles ainda não tinham tempo, eles se encontravam na casa, então eles só tocavam naquilo que o povo dava segundo a necessidade de cada um. Mas com certeza, se tinha dizimista no meio deles, eles entregavam no templo. Isso é fato. Amém? Os cristãos de Atos dos Apóstolos nunca deixou de devolver o dízimo. Agora presta atenção, irmão. Se naquela época a moeda de troca, tudo que eles ganhavam de Deus, se eles ganhavam pano, eles alegavam que era Deus que dava, eles tiravam 10%. Se a colheita foi boa, porque Deus abriu a janela do céu e derramou bênção tal, na qual vos ativer a maior abastança, eles tiravam 10%. Hoje é a mesma coisa, irmão. Como que Deus provê para o crente? Abrindo porta de trabalho, arrumando um trabalho, aumentando o salário. Amém? Arrumando um bico para o cristão fazer. Então o dízimo hoje é daquilo que Deus preparou para você, igual uma colheita. É dinheiro. Tem muita gente batendo, o dízimo é dinheiro, pelo amor de Deus, irmãos.
Isso é questão de raciocínio. Essas pessoas que pregam contra o dízimo são pessoas avarentas, são pessoas que sempre foi contra. E também eles pregam contra o dízimo porque eles veem os pastores roubando. Aí lá no fundo deles eles ficam com uma mágoa que vê pastor de carrão, vê pastor de jato, vê pastor de fazenda, aí eles ficam tentando arrumar um jeito de separar, de ajudar os pastores. Mas nada podemos contra a verdade, irmão. Dízimo é aquilo que Deus provê para você. Se Deus provê dinheiro, é dinheiro. Se Deus provê uma colheita boa, você vai vender aquela colheita, você vai devolver o dinheiro. Isso é Bíblia, irmão. Amém? Agora falar que a igreja primitiva não entregava o dízimo, sendo que continuou em encontro no tempo, até Jesus era dizimista, irmão. Como é que Jesus não ia devolver o dízimo se ele cumpriu a lei? Os discípulos também. Agora você pode olhar que lá em Atos dos Apóstolos fala que eles depositavam aos pés dos apóstolos suas verdades e as ofertas para os cristãos pobres da Judéia, mas não fala de dízimo. Jesus vivia das ofertas, irmão, porque era costume na hora de fazer um milagre o povo lançar oferta. E Judas era o tesoureiro, mas Jesus não podia colher um dízimo ali, porque era antibíblico, porque o dízimo era para a casa do tesouro. Perdão. Amém? Então, irmão, Jesus foi um dizimista fiel. Os discípulos foram dizimistas fiel. Atos dos Apóstolos foram todos dizimistas fiéis. Agora, depois de muito tempo, irmão, se a igreja voltou a fazer templo, o templo da Deus Amor, o templo da Assembleia de Deus, nada mais justo que voltar a devolver o dízimo na casa dos tesouros. Porque em Atos dos Apóstolos eles se encontravam na casa, mas devolviam o dízimo no templo. Naquela época, mesmo encontrando na casa, tinha a sinagoga, tinha o templo, eles tinham que cumprir a palavra. Porque o pecado é a transgressão da lei, irmão. Não existe isso que a lei moral foi quebrada a lei cerimonial. Se eles não devolvessem o dízimo no templo, eles estavam em pecado. Então eles faziam oferta entre si. Dividiam suas herdades para não ter nenhuma necessidade. Isso já é amor. Amém? Agora eu vou dar o mel para o pastor Júlio César da Igreja de Santidade e Arrependimento. O pastor Júlio César, ele pega o dinheirinho segundo ele. Amém? Quem conhece a vida dele é Deus. E ele ajuda todo mundo. É isso que a igreja primitiva fazia, segundo o que ele fala que faz. Amém, irmão? Diferente das escolhas que ele fez para ele, mas se ele fala que faz isso, a igreja de Atos dos Apóstolos era mais ou menos isso aí. Amém? Isso é fato, irmão. Isso é fato. Amém? Agora o irmão faz um vídeo na internet, aí o irmãozinho fala, irmão, o que você acha desse vídeo? E passou para mim, tá aí no canal, não sei nem qual estudo passou. Aí eu fui olhar o vídeo, o irmão falando sobre antigamente que o dízimo era alimento e que o dízimo era entregado para o povo de Israel. O irmão Melquisedeque não era de Israel, não. O dízimo foi entregado para ele. Negativo. Pode entregar o dízimo na mão dos pastores de hoje na casa do tesouro. O que eles vão fazer com o dízimo é um problema particular deles. Se eles roubarem, eles não estão roubando o seu. Você está cumprindo para com Deus o mandamento do Senhor. Eles estão enfiando a mão no bolso de Deus e pegando, irmão. Esquece o dízimo que você devolveu, que é de Deus. O que o pastor vai fazer, o problema é dele. Ele conhece Bíblia. Mandamento de Deus para dízimo, irmão. Oferta para a viúva, porque perdeu o esposo e Deus preocupa com almas. Então uma viúva, se a igreja não ajudar, você está antibíblica. Órfão, porque perdeu os pais. A igreja, com certeza, tinha um orfanato, alguma coisa. Eu pedi o irmão para olhar e ali dava dinheiro para o irmão para cuidar dos órfãos. A tribo de Levi, antigamente era isso, pode ler lá. Agora a igreja não saía dando dinheiro para todo mundo que não gosta de trabalhar, não, irmão. Virou um noiado, só sabe noiar, não. Era viúva, órfão, a tribo de Levi e manutenção do templo. E é lógico, se tiver um irmão que gosta de trabalhar e está desempregado, irmão, a igreja vive de dízimo e oferta. Tira da oferta e ajuda o irmão. Amém? Isso é Bíblia. Você ajudar as pessoas é Bíblia. Tem oferta e tem dízimo na igreja, irmão. Agora a oferta e o dízimo e só para a mão de um pastor aí comprar carro importado, avião, jato, fazenda, mansão, isso é antibíblico. Porque o dízimo é para isso, é para ir comer, para que haja mantimento em minha casa, comida. Não atará a boca do boi que debulha. O boi está debulhando lá, aí fechar a boca do boi, Deus falou, não, abre a boca do boi, ele está debulhando, ele tem que comer, senão ele vai morrer. Então o obreiro ele tem que comer da obra, ele tem que vestir, ele tem que comprar roupa para a família dele, ele tem que manter o filho no colégio. Amém? Tem que comprar roupa para a esposa, tem que pagar um plano médico para os filhos, dentista para os filhos, isso tudo é Bíblia, irmão. Amém? Agora um pastor pode comprar um carro popular, compra um carro potente, super potente, caríssimo, isso é antibíblico. É antibíblico, mas ele pode comprar um carro popular assim para as viagens dele.
Amém? O dízimo é para isso, irmão. Não tem como ninguém me bater, não. Né, irmão? O dízimo foi abolido. Não foi abolido, não, irmão. Você está precisando aprofundar mais nessa raiz judaica. Jesus, se ele não devolvesse o dízimo, ele estava em pecado e ele cumpriu a lei. Os discípulos também. Jesus vivia das ofertas. A igreja primitiva, para dividir, eram as herdades que eles tinham, e também ofertas alçadas para os cristãos pobres da Judéia. Aquilo é oferta alçada. Amém? Todos ali eram dizimistas, irmão. Porque o pecado é a transgressão da lei, senão a lei não há pecado. Jesus foi embora, a igreja continuou com as raízes judaicas, continuou devolvendo o dízimo. Jesus pregou a favor do dízimo, devia, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Amém? Porque Jesus era dizimista, então a igreja primitiva devolvia o dízimo, mas não era na mão dos apóstolos, eles não eram sacerdotes. Como é que ia pôr na mão dos apóstolos? Eles eram só apóstolos, eles tinham uma certa fé em Jesus. Apóstolo é aquele que viu, aquele que ouviu e aquele que andou. Mas eram dizimistas fiéis no templo. O dízimo era entregue na mão do sacerdote, constituído por Deus. Jesus não veio quebrar o que Deus tinha planejado. Se era sacerdote, era sacerdote. Como é que é devolver dízimo na mão dos apóstolos? Heresia. Heresia. Amém? Os apóstolos eram fiéis no dízimo, no templo. Depois que destruiu o templo, tinha sinagoga, tinha tudo, irmão, para devolver. Tinha sacerdotes lá fazendo os sacrifícios no templo, porque eles não criam em Jesus. Os cristãos iam lá, comemoravam a ceia, participavam da Páscoa, continuou participando da Páscoa judaica, isso é com certeza. Né? A Páscoa era a Santa Ceia da época, amém? E continuou passando lá das festas. Judeu, cristão primitivo, eu creio que eles tinham suas festas lá judaicas, que era tipo uma tradição na época, era tipo uma constituinte deles. Os cristãos primitivos participavam de tudo, festa dos tabernáculos, continuou participando, irmão. Amém? Só que eles tinham o encontro deles e a comunhão deles com Cristo, isso é fato. Amém? Estou falando para os judeus, eles continuam participando lá, meu irmão, porque aquilo para eles é constituinte, igual no Brasil. É uma constituinte. As leis de Deus lá eram constituinte. Festa dos tabernáculos, esse trem. Amém? Agora deixa eu te falar, irmão. Dízimo é bíblico. Aquilo que Deus prepara para você é dízimo. Vou resumir, ponto final. Não importa se é mantimento, não importa se é colheita. Hoje você vai ganhar como? Não é trocando os milho, é vendendo o milho. Então você tem que tirar 10% daquilo que Deus preparou para você. Para pôr um ponto final nisso, irmão. Amém? Porque tem muita gente aí avarenta no YouTube fazendo pregação contra o dízimo. Quem me dera se eu pudesse fazer também. Eu fico aí nessa lobaiada aí, andando de carro importado. Amém? Avião, jato. Se eu pudesse fazer um vídeo contra o dízimo, eu fazia. Mas eu não posso, porque é antibíblico. Amém? Quem me dera se eu pudesse também bater em cima disso aí para fechar um pouco. Né? O outro comprou um canal de TV, pôs o programa Fazenda e paga um prêmio de 1,5 milhão com dinheiro de sessão do descarrego. Quem dera se eu pudesse pregar contra isso. Amém? Mas dízimo e oferta é bíblico. Quando Deus falou roubará o homem a Deus, ele não falou para o sacerdote, não. Pode olhar lá que é a nação de Israel. Todavia me roubais nos dízimos nas ofertas alçadas. Ele mandou levar o dízimo para a casa do tesouro. Ele não mandou levar a oferta. Pode ler lá para você ver. Oferta, ela tinha um plano. Está aí no meu estudo. Pode olhar aí. Dízimos e ofertas alçadas. A oferta tinha um plano. O dízimo era para a casa de Deus. Tanto que pode olhar. Até porque ele falou, todavia me roubais em dízimos e ofertas alçadas. É por quê? Porque a oferta era para ajudar o semelhante, ajudar o pobre. Era oferta. Eu explico isso no meu estudo. Não me bate aí no rodapé, não. Vai ver meu estudo para você ver que eu tenho parâmetro bíblico. No que eu estou falando. Estou gripando. E agora mesmo eu estou saindo. Vai trabalhar, nós vamos desmontar uma pista do gelo. Deus preparou esse vicinho que eu já estou precisando, estou na prova. Amém, irmão? Lá no shopping. Então, irmão, presta atenção. Mexer com pista de gelo, tomar que tenha derretido quando eu chegar lá. Irmãos, amém? Olha lá meu estudo, dízimos e ofertas alçadas, para você entender. Dízimo era uma coisa, oferta era outra. Tanto que no final, me roubar no dízimo na oferta, ele falou, trazei todos os dízimos, não mandou trazer a oferta. A oferta está sendo entregada no lugar errado. Entra aí no meu estudo, você vai entender o que é oferta. Amém? Estudo sobre dízimos e oferta, tá bom? Que Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.